Todo Mundo Odeia Podcast. Oi, eu sou a Zila do curso de História. Oi, eu sou o Fábio do curso de Meteorologia. E oi, eu sou o Silvio do curso de História também. Nós somos o Programa de Educação Tutorial, Ciências Sociais Aplicadas, e esse é o podcast Todo Mundo Odeia Podcasts. No nosso primeiro episódio, vamos falar sobre queimadas. Então, sejam bem-vindos ao Todo Mundo Odeia Queimadas. A proposta é que vocês possam nos ouvir enquanto fazem outras atividades ou enquanto não fazem nada. Eu acho que seria importante, Silvio, se a gente começasse a conceituar o que são queimadas, que por mais que tenham sido falado que são colocadas por indígenas e caboclos, na verdade elas acontecem devido a algumas práticas agrícolas que, como forma de baratear o custo, sendo conhecida pela rapidez que as queimadas se espalham, né? Inclusive, Fábio, na pesquisa que eu fiz, eu percebi que falava sobre melhorar a adubação do solo. Isso, mas na verdade as queimadas acabam prejudicando, pois matam os micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica e a reciclagem dos nutrientes necessários para as plantas. E só voltando um pouco no que você falou, Zila, para aqueles que estão no combate direto das chamas, os ventos são considerados as pernas e o volante do fogo. Se o vento está rápido, o fogo também estará. E se o vento vai para a direita, o fogo também vai para a direita. Esse é o principal fator para determinar a intensidade e a direção do fogo. Mas vocês sabem como que é a circulação dos ventos na atmosfera? Então, como a Terra não é plana, a radiação solar chega com mais intensidade na região tropical. Essa radiação é responsável por aquecer a superfície e o ar sobre ela. Essa radiação nos trópicos não é totalmente emitida de volta ao espaço. Isso deixa a região tropical mais aquecida do que os polos. Porque os polos, como tem muita superfície congelada e pouca radiação chegando, ele fica mais frio. Como a Terra não recebe a radiação de forma igual ao longo do ano, a atmosfera e os oceanos distribuem essa energia acumulada. Na atmosfera, essa distribuição ocorre muito devido aos ventos, onde sopram ventos quentes e úmidos dos trópicos em direção aos polos, e dos polos para os trópicos sopram ventos frios e secos. A atmosfera terrestre ela é dividida em camadas. A circulação geral dos ventos ocorre na troposfera. Ela chega a uma altura de aproximadamente 10 km na região do Equador. E devido ao grande aquecimento que essa região recebe, o ar ele fica mais quente e acaba subindo porque sua densidade é menor. Ao chegar ao topo da troposfera, esse ar precisa ser espalhado para outra região. No caso, ele é transportado em direção aos polos. Mas conforme as massas de ar vão se deslocando, elas resfriam e ficam mais densas, causando um movimento subsidente na metade do caminho. Isso é, elas vão em direção ao solo e chegando lá se espalham novamente, em direção ao polo e ao equador. Isso fecha as células de circulação atmosférica. E esse movimento subsidente acaba criando uma região que a gente chama de Cinturão das Altas. Aqui na América do Sul, temos os ventos alísios, que sopram do oceano em direção ao continente, levando umidade em direção à região da Amazônia. Lá, juntando com a umidade que a floresta tem, favorece muito a formação dos jatos de baixos níveis, a leste da Cordilheira dos Andes. Esse jato transporta a umidade da região amazônica para o sudeste e o sul do Brasil, onde forma a zona de convergência do Atlântico Sul, também conhecido como os rios voadores. Mas agora, com os incêndios do Pantanal, que atingiram uma área de cerca de 19 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, esses rios voadores estão transportando as partículas de fumaça e causando fenômenos como a chuva preta, em diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Isso acontece porque as gotas de chuva se formam ao redor dessas partículas de poluição e elas acabam precipitando. Essa parte da chuva preta é interessante porque um dos artigos que eu li, que era do Fogo à Fumaça, uma parte a autora fala sobre como as queimadas dos canaviais elas acabam afetando quem mora perto das lavouras. A população reclama sobre não conseguir estender a roupa e tudo mais, e é muito interessante perceber que é algo que está acontecendo no Pantanal traz consequências aqui para o Rio Grande do Sul. Sim, essas queimadas no Pantanal afetaram toda a região sul e uma boa parte do sudeste. E fica mais complicado ainda pensar em queimadas quando a gente percebe que esse detalhe de que as coisas não ficam em um único lugar, e pior ainda quando a gente pensa que se está incomodando quem está longe, imagina quem trabalha com as queimadas. Onde a gente tem trabalhadores em situações extremamente precárias, e que até já aconteceram casos de morte durante a queima dos canaviais por intoxicação, e até a autora do artigo do Fogo à Fumaça fala que alguns trabalhadores têm perda de apetite, indisposição, sonolência, e que muitos acabam recorrendo ao uso de drogas para aliviar as dores, porque eles sentem muita dor nas costas e nas articulações, ou para aumentar a disposição. E a nossa sociologia, ou seja, a forma como a gente se vê e se entende como um todo,
parte de um ponto muito despreocupado com o meio ambiente. Nossos autores clássicos de sociologia, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, tratam a nossa evolução como a sociedade baseada na superação de certos pontos da natureza. E a sociologia ambiental surge muito para trazer esse assunto, que foi precarizado durante muito tempo, e ainda está mais baseado em nos manter vivos do que propriamente a natureza. Então, no Brasil, ela acaba tendo um caráter mais de lutas políticas, sabe? Assim, a sociologia ambiental está dentro de causas sociais, onde culturas inferiorizadas tentam reivindicar seu espaço, apontando os excessos da cultura dominante no meio ambiental, como, por exemplo, a causa indígena, e aqui a gente toma muito cuidado para não estereotipar, né, porque existem muitas comunidades indígenas, muitas etnias indígenas, né, e a nossa interpretação do que se trata, né, o meio ambiente, está contida muito dentro dos nossos valores culturais, e do que a gente quer reivindicar, né, como minoria cultural, e também no caso dos indígenas, né, porque se a gente pensar, eles têm toda uma visão diferente do que é o meio ambiente. Para eles, o meio ambiente é a vida, né, e para a gente o meio ambiente acaba sendo mais um espaço, né, mais um espaço dentro do mundo. Isso. Eu tinha lido um artigo antes, que eu confesso que eu não confio muito nele, mas que falava sobre a participação das pessoas no Fórum das Queimadas da WWF Brasil. E como essas pessoas participam, mas não dão continuidade às causas, que foi muito o que aconteceu com o movimento Vidas Negras Importam, que teve um baita movimento no Instagram, que atualmente quase não se fala, quer dizer, quantas pessoas que falavam, que estavam fazendo essas postagens, se importavam mesmo com o assunto. Que é mais ou menos o que esse artigo fala sobre o fórum. Mas como eu não confio muito nessa conclusão desse autor, eu não posso garantir nada para vocês sobre esse fórum, mas sobre a questão do Instagram, por vivência empírica, eu acredito que tenha acontecido isso. Eu acho que agora a gente pode partir para a parte política, então, o que impede de terminar de vez com essas queimadas. O que a autora, né, desse periódico do Fogo à Fumaça, de novo, ela fala é que existe uma série de questões que impedem as queimadas da cana-de-açúcar em São Paulo, que é o caso do artigo, fossem proibidas de uma forma mais efetiva. Das questões que a autora fala, tanto com as queimadas sendo mantidas ou não, o setor sucroalcooleiro, né, que fabrica açúcar ou álcool, achei importante dizer isso, porque eu não sabia o que era um setor sucroalcooleiro, não saem perdendo, seja mantendo as queimadas nos canaviais, que aumenta a produtividade da extração e barateia o custo, ou não utilizando da queima e comprando máquinas que fazem o corte, sem a necessidade de queimar, e o setor acaba compensando o custo das máquinas, demitindo trabalhadores. A autora realmente termina o periódico sem saber muito o que concluir mesmo, além do que o setor está mais preocupado com o lucro do que com os trabalhadores da população, que é o que a gente já sabia. E os comunicadores da Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, usam muito do argumento de que se utilizarem máquinas, os trabalhadores vão ser demitidos, né? E se a cana não for queimada, né, o corte dela se torna extremamente perigoso, porque as folhas são muito cortantes e tal. Mas se a gente parar para pensar, né, eles ganham muito mais dinheiro, né, com essas máquinas ou com os trabalhadores, enfim, né, do que os trabalhadores ganham trabalhando no sol, correndo o risco de ter animais peçonhentos, como cobras, como escorpiões. Então, de todo modo, o trabalhador sai perdendo, né? Mas não é só nas plantações que ocorrem as queimadas. Se a gente for parar para pensar, um dos maiores motivos dos desmatamentos das florestas e das queimadas atualmente é a criação de gado bovino, que necessitam de espaço para o pasto, para a circulação dele, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, a indústria da carne, ela afeta muito essa questão das queimadas. Por quê? Porque a carne são animais bovinos, enfim, né? São animais que precisam de espaço, e esse espaço ele precisa sair de algum lugar, né? Então, se as propriedades já foram todas ocupadas, e como elas foram ocupadas, a gente tem que pensar nisso, né? Precisa abrir mais espaço para que esses animais sejam alocados, né? O que acontece? Muitos fazendeiros, muitos donos de terra que querem mais espaço, eles acabam utilizando dessas queimadas, e dessas queimadas criminosas, aliás,
para poder abrir mais espaço, entre aspas, né? Para utilizar tanto para esses animais poderem ser alocados, quanto para a plantação de soja, que, curiosamente, a soja é o alimento desses animais, desses bois, desses porcos, enfim. Né? Então a gente tem que pensar, sempre de uma forma crítica, que essas queimadas, elas geralmente, elas não são inocentes, elas não são casuais, enfim. Né? E além disso, também, se a gente for parar para pensar na Amazônia, que é um dos maiores polos de focos de queimadas no Brasil, houve uma expansão frigorífica enorme. Então, esse setor do agronegócio, ele acabou montando um esquema, né, que eles queimam as terras, eles plantam a soja, eles criam o gado, eles matam o gado, eles vendem a carne. Sabe? É tudo muito fechadinho, se a gente for parar para pensar. E de acordo com os dados da Global Forest Watch, o Brasil perdeu 53,8 milhões de hectares de cobertura arbórea entre 2001 e 2018. Aí, se a gente for analisar, assim, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol, né? E 53 milhões de hectares, vocês imaginam, 53 milhões de campos de futebol. Né? Isso significa uma redução de 10% da área florestal desde 2000. Né? Mas quais são as regiões que são consideradas nessa análise? Bom, predominantemente considera-se áreas da Amazônia Legal, que é praticamente toda a região norte, né? Se eu não me engano, pega um pouco do Mato Grosso. Também, né, a Amazônia é a área mais florestal do país, né? Também pega toda a extensão da Mata Atlântica, que abrange a costa leste, o sudeste, o sul do país, e o Cerrado Brasileiro, que abrange uma extensão muito grande, né, do Brasil. Ele cobre muitas áreas, muitas regiões do Brasil, pega bastantes estados. Sim, eu também vi um levantamento da BBC Brasil e foi comparado os dados de janeiro a setembro sobre a fiscalização das atividades na área do Pantanal. Fiscalizações sobre o desmatamento, as queimadas legais, e esse comparativo mostrou que caiu quase pela metade as comparações entre o ano de 2019 e agora 2020. Então, é basicamente com esse cenário desolador que a gente vai terminar o episódio. Todo mundo odeia queimadas. Espero que tenha sido útil e acessível na medida do possível. E se tudo der certo, até o próximo. Tchau. Tchau. Todo mundo odeia podcast.